Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, 21 de março, estamos mais uma vez aqui ao vivo para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus e convidamos você para participar conosco. Estaremos meditando na Palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 26, versículo 28 e o 29. Participe conosco, deixe a sua mensagem, também compartilhe para que outros possam ser alcançados pela palavra do Senhor Jesus. Então hoje estamos aqui pelo Facebook e que amanhã, através do canal ali Mensagens Restauradoras pelo YouTube, também essa mensagem estará sendo divulgada. Aquele que tem dificuldade, às vezes o amigo, conhecido que você percebe ou que sabe que ele tem dificuldade de acessar o Facebook, poderá estar encaminhando ele para o YouTube. Medite conosco e que o Senhor Jesus possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Atos capítulo 26, versículo 28 e 29, diz assim: E disse Agripa a Paulo: Por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Amém. O apóstolo Paulo aqui estava preso por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa do nome do Senhor Jesus. Aquele que antes era perseguidor dos que invocavam o nome do Senhor Jesus, passou a ser perseguido por causa deste nome. E ele, então, conversando com o rei Agripa, fala a respeito dos profetas, fala a respeito dos acontecimentos, fala demonstrando sobre como se deu o seu chamado, o encontro que ele teve com o Senhor. E o rei Agripa, após ouvir a explanação de Paulo, ouvir falando a respeito dos profetas, falando da mensagem, ele disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele entendeu que Paulo não apenas contava a sua história em sua defesa, mas ele tinha sempre como foco o objetivo de anunciar a mensagem para que outros também pudessem ser alcançados na revelação da palavra. Ele conhecia bem a ordem que o Senhor Jesus tinha dado e que nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, sabendo que tinha salvação e condenação, e a salvação é para apenas aqueles que creem no nome do Senhor, que recebem a mensagem, e pelo amor às almas, pelo amor que Paulo tinha pelas vidas, ele então não perde a oportunidade de falar do nome do Senhor, de anunciar a mensagem. E o rei Agripa, após ouvir Paulo, ele falou: Por pouco me persuades a fazer cristão. Será que isto aqui é suficiente? Toda essa explanação, um pouco tempo? Me persuades,
me convence a tornar cristão? Observa que Paulo não estava tentando convencer o rei para que ele fosse solto da prisão. Não buscava o seu próprio interesse. Mas o objetivo era que o evangelho chegasse aos corações. E Paulo, então, respondendo, disse: provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu. Exceto essas cadeias. As cadeias, prisões, ele não desejava para os outros. Mas que seja por pouco, seja por muito, seja por um testemunho, seja por um cântico, seja por uma pregação, mas que a palavra possa alcançar os corações. E este é o desejo daquele que um dia recebeu a mensagem do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então o conselho, a ordem da palavra de Deus aqui a Timóteo. E essa palavra que também é para nós, porque a palavra do Senhor, o que ficou registrado, não é apenas para aqueles dias, mas o que ficou registrado é para a igreja hoje. Onde é que pregues a palavra, que anuncie este evangelho. Instes. E essa palavra, esse termo aqui, instes, de instar, quer dizer, com urgência e reiteradamente. Então a necessidade, a pressa em levar o evangelho com urgência, sabendo que perto está o Senhor, que a volta do Senhor se aproxima, e com insistência, reiteradamente, falando diversas vezes, para que as pessoas possam entender a mensagem. E quantos que dizem, eu vou esperar o tempo, mas diz aqui que há tempo e fora de tempo. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de decisão para a nossa vida. Corrijas. Então o evangelho, a mensagem de Deus, ela é para a correção da nossa vida também. Porque aquele que diz ouvir o evangelho ou receber o evangelho, e não a conversão, não a mudança, não corrige a sua conduta, a sua maneira de falar, de ser, de agir. Aonde está o efeito da mensagem, o efeito da pregação, da palavra do evangelho? Repreendas. É tão bom e massageia tanto o ego quando a gente ouve as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, porque Deus vai te usar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer prosperar e tantas maravilhas. Mas a palavra do Senhor diz aqui, repreendas. É necessário olhar aonde nós estamos caminhando de forma tortuosa, de forma errante, desviando-se do centro do evangelho, da mensagem de salvação, para que possamos estar preparados para o dia do Senhor. Exortes. E exortar é animar, encorajar, fale, anime, fala da palavra, conduza, guie. Com toda longanimidade, com toda firmeza de ânimo e doutrina. Poucos são aqueles que gostam quando fala de doutrina. Mas a pregação da palavra de Deus, ela está diretamente ligada à doutrina. Este é o ensino que a palavra do Senhor nos traz. E eu não posso fugir da mensagem genuína, da palavra de Deus. Por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, no capítulo 1,
Veja que ele diz no versículo 8 até o versículo 12, Gálatas capítulo 1, versículo 8 até o versículo 12, diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E anátema significa maldito. Então, outro evangelho, além do que as escrituras trazem, além do que os apóstolos pregaram, além do que a igreja primitiva pregou, que viveu, é maldito. Então, se o batismo os apóstolos realizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme nós encontramos na palavra de Deus, outro batismo, além desse, é maldito. Se a palavra de Deus diz que a conduta do cristão, a maneira de se vestir é uma, e eu prego diferente, essa pregação traz maldição. Então, às vezes a pessoa pensa que está pregando o evangelho, falando de Deus, e ao contrário de trazer bênção, traz maldição para a sua vida. Porque prega outro evangelho além do que os apóstolos pregaram, diferente daquilo que os apóstolos ensinaram. Assim como toda a parte doutrinária da igreja. Então a mensagem ela está diretamente ligada à doutrina. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Quando diz outro evangelho além do que recebeste, não é o que eu recebi nesse tempo presente, ou que o irmão, o amigo, prezado internauta recebeu. Eu falei, eu recebi um evangelho, é esse, pronto. E o evangelho que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo é aquele... O apóstolo Paulo fala, é aqueles que eles pregaram, que os apóstolos pregaram, que os apóstolos ensinaram para a igreja. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. E ele ainda segue dizendo aqui em Gálatas, aqui no versículo 10 do capítulo 1, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Os homens que precisam ser persuadidos, ser convencidos para fazer a vontade de Deus, ou Deus que precisa ser convencido, persuadido para fazer a vontade do homem? Deus me aceita do jeito que eu sou, Ele tem que me entender, Ele tem que fazer. Não, é Deus que tem que se moldar a mim, ou eu que tenho que me moldar à vontade de Deus? E ainda pergunta aqui a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo: ou procura agradar a homens? Se o objetivo é agradar a homens, vamos falar palavras que massageiam o ego do homem, que satisfaz o homem, e que está tudo bem, está tudo certo, e vão enganando e sendo enganado, deixando a mensagem genuína. Mas a parte final aqui do versículo 10 diz: porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então o alerta que já nos faz a palavra é quando a mensagem tem o objetivo de massagear o ego, de agradar os homens, porque se o nosso objetivo é agradar os homens, não estamos sendo servos de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Quantos que querem usar tantos argumentos e dizer, mas essa doutrina, aquela foi para aquela época, ou era tradição, ou era um costume. Mas o apóstolo Paulo deixou claro que o evangelho que ele pregou não é segundo os homens. E diz, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E quantas vezes, quando anunciamos a mensagem, falamos das doutrinas como o véu, ósculo santo, as pessoas dizem, mas isso é costume, mas isso é tradição, isto é coisa do homem.
Mas o apóstolo Paulo, que escreveu falando dessas doutrinas, ele deixa claro aqui: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não é segundo os homens. Se não é segundo os homens, não é costume, não é tradição, mas é a doutrina de Cristo Jesus para a sua igreja, para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que abraça a mensagem genuína. Então ninguém pode pregar outro evangelho, uma mensagem que vai contra aquilo que os apóstolos pregaram. E evangelho é boas novas ou boa mensagem. O evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. E eu pergunto a você, prezado irmão, amigo, você quer ser salvo? Você quer estar com o Senhor na eternidade? Ou você quer ouvir palavras bonitas, palavras que alegram a sua carne, que alegra os teus sentimentos, mas que te distancia de Deus? Qual é a tua escolha? Feliz é o homem e a mulher, que seja por pouco, seja por muito, seja por dificuldade, às vezes enfrentadas no entendimento do evangelho, mas que tenha renúncia de si mesmo, porque o Senhor Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E como disse o apóstolo Paulo ao rei Agripa: prover a Deus o meu desejo, que o Senhor coloque as suas mãos, que seja da providência de Deus, que Deus haja com providência de uma forma que seja por pouco, que seja por muito, seja através de uma pregação ou de muitas pregações, seja através de um testemunho ou seja através de um estudo aprofundado. Mas que todos quanto ouvem a palavra possam ser alcançados por ela, possa ser verdadeiramente servos de Cristo. Aquele que tem um compromisso real de servir a Deus, não de colocar Deus a seu serviço, mas de servir a Deus, de entregar-se por completo ao Senhor e poder viver o evangelho certo de que ao findar esta jornada, poder dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o que me resta é a coroa da vida, que o justo juiz me dará naquele dia. E dizendo ainda: não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você ama a vinda do Senhor? Prepara-te para encontrar com Ele. E nunca se canse ou deixe de pregar o evangelho àquele que já recebeu a mensagem, aquele que creu, aquele que vive. Que seja por muito, que seja por muitas pregações, que seja por muito tempo falando, que seja por muita insistência, mas que a pessoa possa ser alcançada, que os nossos familiares, que os nossos amigos, que aqueles que estão à nossa volta possam ser alcançados pela palavra de Deus, porque o nosso desejo é encontrar todos na cidade celestial. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus e que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a cada vida, a cada lar. E eu quero pedir, meus irmãos estejam orando a favor da Lurdinha, que é uma colega de trabalho, não tem passado bem de saúde. Vamos estar orando que o Senhor Jesus possa dar saúde, estar abençoando. Orando também a favor da irmã Andréia, ali de Nova Odessa. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando, graças a Deus. Passou por uma cirurgia já
está bem, mas que o Senhor possa abençoar na recuperação, também em favor da irmã Daiane, ali de Jacareí, passou por um momento difícil, mas que o Senhor Jesus possa estar abençoando na recuperação da cirurgia, dando da sua graça, do seu poder, e enfim, os demais que têm pedido oração, continuar orando aí a favor do pastor Zé Ramos, e os demais que têm pedidos que os irmãos forem lembrando, coloque diante de Deus, porque o Senhor Jesus é o dono da vida e Ele pode todas as coisas. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pelas bênçãos, pela vida, por estes momentos, Senhor, em que passamos meditando na tua palavra. E agora pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, alcança, Senhor, os corações. Ó Deus, aqueles que têm ouvido a mensagem, Senhor Jesus, abre o entendimento, revela a tua palavra e ajuda para que possam compreender, Senhor, a tua vontade. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, estes nomes aqui citados, pedidos. Também pedimos, Senhor, a tua misericórdia a favor do seu Jason. Ó Deus eterno, alcança ele, Senhor, dando a tua graça, dando, Senhor, não apenas a saúde, Senhor, física, mas também a transformação de vida. Ó Deus, ajuda, abençoa, Senhor, os demais que têm pedido as orações através dos grupos, Senhor, os pedidos que têm sido apresentados. Ó Deus, no decorrer, Senhor, dos dias que tem pedido, Senhor, também através do Facebook, aqui que tem colocado o seu pedido, Senhor, alcança, porque o Senhor conhece a cada nome, a cada vida, Senhor, nada se esconde diante de Ti. E agora pedimos abençoe aqueles que têm sido evangelizados, que têm ouvido a Tua palavra, Senhor, das mais variadas formas em que a Tua mensagem tem sido transmitida. Ó Deus, que os corações possam ser alcançados e transformados e os pensamentos, Senhor, as mentes iluminadas, ó Deus, pelo Teu poder. Estenda as Tuas mãos e ajuda. Fortalece, Senhor, dê uma noite de paz e descanso, ó Deus, e se lhe apraz, fala, Senhor, ainda através das visões da noite e dá, Senhor, a tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Eu agradeço a todos pela participação, os irmãos, amigos que têm nos acompanhado, que têm ouvido a mensagem. Que o Senhor Jesus possa continuar falando e que o teu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus. Convidamos também para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo. Nós estamos reunidos ali da rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo, às 19h30. Então, quarta, sábado e domingo, às 19h30, estamos ali, a rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, Votorantim, estado de São Paulo. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz guardada e amparado nas suas santas e poderosas mãos, e permitindo o Senhor Jesus na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook. Amém.